Beleza. Eu acho que vocês conseguem ver quando tá gravando? Aqui pra mim tá dizendo que tá gravando. Aqui Tá também gravando sim. fala que tá gravando. Beleza. Pronto, obrigado, Ricardo. Obrigado por lembrar. E aí tá aqui a nossa. Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Beleza. Sim, tá dando pra Ótimo. ver. Meu áudio tá com eco? Oi? Meu áudio tá com eco? Não, tá normal agora. Não, tá normal. É porque você tinha entrado com duas contas, aí eu tirei uma, a outra que não era essa que você tinha falado nela. Graciano. Ah, beleza. Esse aqui eu herdei da outra apresentação, quando eu estava pensando em a gente continuar a história da ética. A ideia original era que a gente saísse dos clássicos, né? Vocês conseguem ver o meu mouse também, né? Acho que sim, o Ricardo tinha falado. A ideia, mas eu acho que aqui ele tem um mais. Esse aqui é mais legal. A ideia é a gente sair dos clássicos, né? E eu achei essa imagem legal porque ele pega até o oriental, porque normalmente quando a gente estuda a história da ética, a história da filosofia, por exemplo, você ignora o oriental, porque a gente parte da civilização ocidental. E, na verdade, talvez o oriental tenha muito para nos ensinar, talvez até mais do que o ocidental. É porque é uma forma de raciocínio e de pensamento diferente, um pouco diferente da nossa. Né? Aí às vezes pode confundir um pouco. Mas a gente vai sair desse clássico, passar pela Idade Média, que na Idade Média tem muita coisa interessante para falar, chegar aqui lá pelo Renascimento, 1300, 1400, 1500, aí você vai passar por uma Idade Moderna, vai ter todas as revoluções aqui, quedas de impérios, aquela confusão toda, aí Revolução Industrial, as revoluções das quedas das monarquias, e aí vai chegar lá no contemporâneo, lá na frente. Tudo isso aqui tem muita gente falando muita coisa. Mas é como eu venho falando para vocês desde o começo, né? O clássico é a base. Se você, inclusive, for fazer um curso... Eu nunca fiz curso de filosofia, né? Não da faculdade, pelo menos. Mas eu já conversei com várias pessoas que fizeram, ou que fizeram cadeiras de introdução à filosofia com professores da filosofia, e é muito comum que o professor chegue lá no primeiro semestre de filosofia e fale que esses caras aqui, ó, são notas de rodapé desses aqui. Desses clássicos gregos. E isso eu acho que é legal da gente ver. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, me interrompam, tá? Mas eu vou ficar parando de vez em quando para perguntar se vocês têm dúvidas. Professor, isso eu acho uma coisa legal. Oi. No slide, dá para o senhor colocar de tela cheia, que aí fica melhor de ver aqui na tela. Ah, tá, desculpa. É que aí vocês veem da forma que eu vejo? Pronto, agora tá show. Ah, pronto, beleza. Esses Dá pra ver os nomes caras... agora. Oi? Dá até pra ver o nome dos pensadores agora. Ah, tá. Ops. Pronto, vou deixar a tela cheia. E se eu deixar a tela cheia e fizer assim? Vocês continuam vendo a tela cheia? Sim. Normal? Sim. Não diminui nada. Sim. É porque agora eu coloquei vocês aqui também. Esses aqui, esses clássicos, por que esses caras falam esse negócio de dizer que o clássico é os outros são a nota de rodapé? Porque eles abordaram a angústia humana toda, né? Em suas épocas, e a gente viu que não é tão diferente assim. Eu vou já mostrar como realmente não foi tão diferente assim. Esses caras tinham essa angústia humana, ela estava lá. Essa angústia de saber quem você é, de saber como agir, o que fazer, tudo isso estava lá já. Então, tudo que esses caras discutiram, que eles colocaram, esses outros colocaram também. Só que de formas diferentes e adaptado com a realidade diferente. A gente entender, por isso que eu falei que a gente não podia entender esses gregos sem entender a realidade deles. Porque se você vai entender, sei lá, um Karl Marx e o que ele falou, você vai ter que entender a realidade dele também, porque senão você não vai entender o que ele diz. Ou você vai entender um Kant, ou um Santo Agostinho, você vai dizer assim, ah, não, mas Santo Agostinho era religioso, o cara era genial, mas você tem que entender ele dentro da realidade dele, dentro da situação dele, né? Não dá para entender ele fora disso. Então, a nossa ideia é, e continua sendo, entender essas épocas, mas chegar até a atualidade.
Por quê? Porque, na verdade, se a gente for pegar pela etimologia da palavra, ética significa costume. É simples assim. Moral significa costume, né? A gente traduziria assim. Então, essas palavras, elas significam nada mais, nada menos do que o costume daquele povo. Não é outra coisa que elas significam. Não é uma forma mais diferente de pensar ou de viver. Significa simplesmente como esse povo vivia. E aí, por isso que a gente viu vários desses caras, porque a gente vai ver que uns falam de um jeito, outros falam do outro. O que a gente quer, quando quer dizer assim, mas qual é a nossa ética? São os nossos costumes. O brasileiro tem ética, tem costumes, mas normalmente quando a gente faz essa pergunta, a gente está querendo dizer se esses caras se comportam ou pensam a vida, o ser humano, que nem um grego pensava, ou que nem um estoico romano pensava. Normalmente é isso que a gente quer perguntar, né? Professor, Oi, Lan. Oi. então em que momento a ética se diferencia da moral? O ponto, eu acho, hoje em dia, se você for procurar no dicionário, você vai ver que a ética está mais ligada com pensar, com uma forma de um conjunto de formas, não é de forma de agir. A ética, se for procurar no dicionário, ela está mais associada com pensar, com refletir, com filosofar sobre como o ser humano deveria ser. E a moral, ela está mais associada com um conjunto de leis práticas, de regras a serem seguidas. E se eu vou procurar no dicionário, né? Também no dicionário vai ter que os dois são costumes. Agora, onde é que está o ponto de diferença? Ética vem do grego e moral vem do latim. Então, cada civilização colocou para essa palavra, a gente trouxe essas palavras mais no significado que cada civilização deu para elas. Então, muitas vezes, quando a gente fala da Grécia, a gente remete a Atenas, né? E remete a Platão, Aristóteles, aos filósofos atenienses. Então, a gente remete a ética à filosofia, ao pensar. E isso, quando você pega os romanos, você pega uns caras muito práticos, né? Tanto é que eu acho que é mais fácil você responder todas aquelas perguntas que a gente fez, o conceito de ética, o conceito de moral, o conceito disso, o conceito daquilo, para os gregos do que para os romanos. Porque eles são caras práticos, né? Então aqui está muito em como fazer e não como pensar. Então a moral ganhou mais essa significação, né? Mas na prática, no fundo, assim, na origem da palavra, não tem diferença entre uma coisa e outra. Mas você vai ver muito em estudos de ética e de moral você fazendo essa diferença. Eu estou falando aqui só da etimologia da palavra, né? Se a gente for estudar e for estudar nas civilizações, elas são os costumes desses povos. Eu gosto das etimologias das palavras, eu acho que elas respondem muita coisa pra gente. Justamente porque na escola, né, muito tempo atrás, surgiu essa questão. Então, sempre botava muito moral como uma coisa social e ética como do indivíduo. Mas o exemplo que você deu foi do brasileiro, e o brasileiro é uma entidade, uma comunidade. Eu buguei todo o meu ensino médio agora. E agora, né? Tem muitas formas de pensar isso. Eu gosto mais dessa, eu acho que essa é mais natural, assim. Porque basta você ver o significado da palavra. Eu não entendo que seja assim. Agora, de novo, né? Se você pegar a ética como um indivíduo, os gregos falavam muito do indivíduo. Porque eles eram assim, né? Eles tinham essa questão da polis, que era muito forte, mas eles tinham essa questão de que, mesmo com as leis fortes de uma polis, e aquela ideia da identidade com a minha cidade, com a minha polis, eles eram muito identificados com eles mesmos. Tinham muito essa busca do indivíduo. E o romano não. O romano era muito mais por Roma do que o grego era pela sua polis. Isso com certeza. A polis para o grego ela não tinha essa ideia de você se perder a sua individualidade no coletivo. Mas para o romano tinha muito isso. Para o romano clássico, né? Para esse romano mais antigo, não para o império, né? No império isso tudo se perdeu. Mas para o romano mais antigo, ele tinha muito essa ideia de perder a própria identidade dentro de Roma, assim. Então vai estar muito mais associado com o social.
E a gente, de novo, se a gente for de novo nas civilizações, a gente pode fazer essa relação, com certeza, mano. Então dá para ficar fazendo paralelo, sim, do que a gente aprendeu até na escola com essas civilizações, porque quando você relaciona moral também, até nessa época da escola, você vê muito associado a costume cultural, que é algo de sociedade, que deve estar relacionado provavelmente com essas origens romanas, que não é tão parecido com a ética, que já é grega, enfim, Sim, já é mais individualista. sim. Por isso que eu digo, por isso que a gente tem que estudar um pouco dos povos. Eu sei que nem todo mundo curte, eu adoro, né? Você sabe assim, as disciplinas que eu dou eu sempre acabo puxando para isso, de alguma forma, né? Até em ética eu consigo puxar. Eu sempre gostei muito de estudar os povos antigos, de estudar as mitologias, de estudar tudo isso. Mas eu não consigo conceber você entender um pensador, entender como a pessoa pensou, sem entender o povo em que ela está dentro, porque senão a gente perde uma parte do negócio. Não sabe de onde veio. E esse é um grande problema das coisas que a gente aprende no colégio, né? A gente não sabe de onde nada veio. A gente aprende as fórmulas, mas não aprende de onde elas vieram, ou não aprende como é que usa, né? Não é importante, não vai cair no Enem, né? E isso é terrível, a gente tem que aprender a pensar, e aprender a pensar é isso, né? Então, também está nesse contexto, né? De desenvolvendo, de entendendo, estudando, descobrindo por si. Eu sei que esse formato que a gente utilizou, de pesquisar e fazer vídeo e não sei o quê, ele pode ser um pouco, sei lá, a palavra que me veio à mente foi massacrante, mas talvez não seja essa palavra que eu queria usar. Pode ser um pouco mais complicado, pode dar mais trabalho, pode ficar um pouco mais solto, você diz assim, pô, será que tá certo, será que tá errado, será que eu li no lugar certo, será que eu tô estudando as coisas certas? Mas eu acho que isso é legal, de certa forma, também, para poder ir gerando um pouco disso, né? Um pouco de autonomia, um pouco de você descobrir um pouco, né? E descobrir é errar um pouco, bem, errar, conserta depois, e segue em frente, aprende e vai em frente, né? Eu acho que tem um pouco disso também. Mas, bem, eu comecei essa história toda só para dizer que a gente não vai mais fazer esse estudo assim, vamos estudar a Idade Média, vamos estudar aqui, eu provavelmente dividir em grupos, cada grupo pegaria uma época, a gente não vai ter condição de fazer isso. Mas, para a gente certificar um pouco mais esses outros conceitos, eu queria voltar um pouco nessa história, só para poder mostrar um pouco disso. Um pouco tipo assim, e essa época aqui, como é que foi? Esses caras estavam dentro ou estavam fora? Meio que fazer uma síntese disso. Porque eu sei que eu corrigi o que vocês me mandaram, né? Eu fiz essas correções, devolvi para as pessoas, mas só você viu sua própria correção, né? Às vezes. E aí eu achei que seria interessante fazer isso, até para a gente conseguir chegar no contemporâneo. Conseguir começar, quando a gente vier para nós, né? E começar a fazer mais dessas ligações entre o que esses caras falaram e o que a gente vive hoje, a gente conseguir fazer também isso, né? Dizer, tipo assim, a cultura do cancelamento pode ser chocante, né? Porque eu acho que a gente discorda muito de ideias como essa, né? Assim, de você aplicar punições meio justiceiras, assim, sobre sobre as suas próprias ideias do que deveria ser certo ou errado, né? Que é mais ou menos isso que acontece, né? É tipo um justiceiro, assim, né? Mas se eu fosse dizer, se a gente fosse pegar e dizer, tipo assim, como uma tradição ocidental global, se a gente fosse falar assim, desculpa, aí já não é global, né? Metade do globo, né? Da Europa pro lado de cá. Isso que a gente chama de Ocidente, né? Europa, América. A gente que tem um pensamento mais ou menos parecido, assim, né? Como um geral bem por cima. Se a gente fosse pegar e fosse fazer a mesma coisa que a gente fez para esses povos, para a gente, e dissesse assim, quais são as características comuns do Ocidente no ano de 2020? Será que, por exemplo, o uso massivo de redes sociais não seria uma característica comum? Porque você pode até dizer assim, mas eu nem uso muito. Mas olha para o lado e todo mundo usa, né? Seria uma característica comum. E aí você dizer assim, as pessoas serem canceladas em redes sociais é uma característica desse povo? Eu diria que sim. Aí você diz assim, mas eu discordo. Assim como em todas as civilizações, sempre teve pessoas que discordaram e que viram as coisas diferentes do seu povo.
Mas eu diria que é uma característica da nossa sociedade de 2020, assim. É até difícil dizer isso, porque a cada uns 10 anos essas características todas mudam, né? Às vezes nessas civilizações passava 500 anos, 1000 anos para uma característica mudar, né? Às vezes 100, né? Às vezes 50. A gente foi achatando esse tempo, né? De 1700, 1800 para cá, esse tempo foi cada vez mais achatado. De quanto em quanto tempo isso muda, né? Que é uma coisa interessante se pensar. Mas seria uma característica nossa. Então talvez a gente voltar um pouco. Eu vou tentar passar, eu vou passar um pouco dessa história de Grécia e Roma, e aí vocês vão me interromper na medida que vocês forem querendo, tudo bem? Professor, uma dúvida. Oi, Velasco. Primeiro só a tela do senhor tá congelada, mas o áudio tá dando para ouvir normal, certo? Ah, minha tela tá congelada? Por quê? Pelo menos para mim aqui. Aqui também eu pensei que tinha travado Não, aqui. tá normal. A pessoa tá no slide, eu acho. Ah, e quando fica no slide, minha tela fica. Minha câmera fica congelada? Não, aqui tava normal antes, mas não sei, pode ser eu também. Mas enfim, a minha dúvida era, assim, essa questão da rede social. O senhor acha que é algo para a gente colocar só como característica do Ocidente, assim, não é algo intrínseco também ao Oriente hoje em dia? Eu acho que seria assim. Assim, eu só não quis afirmar assim, diretamente, porque eu não tenho certeza, mas eu acho que sim. Eu apostaria que sim também, né? Não são as mesmas redes, né? Não vai estar dentro do mesmo esquema, né? Objetivo. Mas eu diria que sim. Eu diria que igual a gente. E algumas das redes lá vêm para cá, né? Tipo um TikTok da vida, né? Ou coisas assim. Ou formas de utilização, né? Sim. Então, acaba sendo compartilhado. Né? Que deu problema nos Estados Unidos, né? Caso lá do Trump. Sim. E isso ainda vai dar muito problema. Fica ligado. Não sai daí, que essa turminha do barulho ainda vai fazer muito problema. Nos próximos capítulos. Os próximos capítulos dessa emocionante novela Ocidente versus Oriente, que nunca acaba, né? É um negócio impressionante. A gente vai estudar a história todinha, sempre foi assim. É impressionante esse negócio. Como sempre teve esses conflitos, assim, né? Esse é só o mais do nosso, né? Bem, a minha câmera voltou. Aqui no meu quadradinho eu tô me vendo me mover. Ah, beleza. Ótimo. Se ela travar de novo, vocês me avisam. Voltou, mas acho que é o próprio Google Meeting, que às vezes dá um travadinho. Que trava, né? Beleza, se travar de novo, vocês me falam, porque eu só fiz aqui fixar e desfixar, ela voltou, ele reiniciou aqui. A Grécia. Na Grécia, a gente poderia fazer uma... Na verdade, a gente não. Isso aqui, quanto historiador, eu estou fazendo nada dessa divisão aqui, né? Desses períodos. A gente tem um período pré-homérico, que a gente tem essas civilizações que a gente não chama de grega, né? Pré-gregas aqui, Cicládico, Minoico, que é das Cíclades, né? Que são aquele conjunto de ilhas que forma o que a gente chama da Grécia. Na verdade, o conjunto de ilhas do mar Mediterrâneo todo, né? Do Egeu. Né? Hoje a gente chama de Mediterrâneo, né? Mas era o Egeu. Então, esse povo que viveu por ali, ele tem ali umas características, né? Ali pelo ano 3000 a 2000 a.C. E o minoico, ali da ilha de Creta, né? De Minos, desenvolvido mais ou menos ali, e teve um ápice entre 2000 e 1400 a.C. Esses dois povos, eles dominaram ali. E aí você vai ter uma cultura não expansionista, né? Mas com guerras constantes. Não tem muita tradição desses povos, na verdade, né? Você achou muito pouca coisa. Mas você achou, por exemplo, armas nos túmulos, o que identifica uma civilização que está acostumada com a guerra, né? Com conflitos constantes. Muitas coisas de agricultura. Uma arte muito inicial, assim, uma arte que não estava muito desenvolvida, muito parecida com coisas mesopotâmicas, por exemplo, coisas feitas com barro e tudo mais, muito semelhante. E aí você vai ter isso aqui no Cicládico, né? Você vai ter esses minoicos, esse povo de Creta, eles vão ter uma ascensão mais ou menos contemporânea,
E em certo momento eles vão dominar tudo isso que chamava desses habitantes da Cíclade, né? Das Cíclades, das ilhas. E aí você vai ter essa ascensão do grupo minoico. Já esse grupo vinha um pouco mais organizado, né? Eles tinham reis meio míticos, né? Como o rei Minos, o da história do Minotauro, né? Aquele mesmo. Mas você tem um rei que vai fundar esse império que vem antes do Minos. Aí você vai ter o Minos com toda aquela história do Minotauro, todo aquele conflito lá com Atenas, né? Pelo menos dentro do mito, né? Com a Grécia continental. E, de novo, guerras constantes, né? No próprio mito do Minotauro, ele fala que quem vai lá dominar, né? Que é o Teseu que vai lá matar o Minotauro, ele é príncipe de Atenas, e Atenas estava subjugado por Creta por uma guerra anterior, que faria uma referência miticamente, né, simbolicamente, a essa época desse período minoico. Faria referência a uma época em que Creta estava dominando toda aquela região, né? Entre uma coisa e outra, você tem invasões de vários outros povos, né? Então você vai ter aqui os micênicos invadindo, você vai ter alguns povos aqui que vão entrar e sair, e toda essa mescla desses povos é o que vai dar o que a gente vai chamar da Grécia do período homérico. Vai começar a chamar de helenos, né? Do que vão ser os gregos. Por que eu coloquei aqui essa ideia do Homero e do Hesíodo? Porque o Homero e o Hesíodo, nenhum dos dois viveu nem nessa época e nem nessa, né? Eles fazem referência a esses tempos. Só que os livros que eles escreveram, por exemplo, o Homero com a Ilíada foi uma compilação que o Homero fez. Os estudos sobre... alguém falou alguma coisa aqui, eu não consegui ver. O Graciano está tentando entrar. Não apareceu aqui para mim, não. Ele tentando entrar. Diz para ele tentar entrar de novo. Tentar sair, entrar de novo, que não apareceu aqui para eu... alguém falou lá para ele no Telegram. Alguém falou no Telegram, por favor. Para ele tentar sair e entrar de novo, porque não apareceu aqui para mim o pedido. Esses caras, o Homero, quando ele faz a Ilíada, os estudos que tem sobre a Ilíada dizem que pelo estilo de escrita, não foi uma escrita do Homero, não é o mesmo estilo de escrita, por exemplo, da Odisseia. Aí quando os caras que vão estudar o estilo em si, muitas vezes eles falam que alguns pedaços da Ilíada, às vezes tem um estilo de escrita num pedaço e no outro pedaço tem outro estilo. Que provavelmente o que ele fez foi compilar histórias muito antigas que remeteriam a essa queda de Troia, que talvez remetesse a essa época aqui, 1250 a.C. E aqui nessa época você vai ter muitas guerras, e nessa época você vai ter um vulcão que estoura, que inclusive às vezes fala, por exemplo, da titanomaquia, né, como eu coloquei aqui, fazendo referência a esse período. Então, na verdade, o que esses caras escrevem nesses livros eles fazem referência a esses períodos antigos e colocam mais ou menos essas formas de vida. Por exemplo, dentro da Ilíada do Homero, ele dá muito valor a arete, a esse comportamento guerreiro, a essa virtude do guerreiro. Já na Odisseia, ele faz referência a outras coisas, ele já não coloca mais essa virtude do guerreiro. A Odisseia, a Ilíada é a guerra de Troia, né? Então ele coloca lá o Aquiles e coloca todos os guerreiros nessa busca da perfeição guerreira, nessa busca da perfeição tanto da guerra quanto dos valores, das virtudes da coragem guerreira. Já na Odisseia, que aí é o que os estudiosos falam que ele está fazendo referência a períodos posteriores ao período que chama de período homérico, ele está fazendo referência a outras coisas, a outros tipos de elementos. Então, já é o Homero saindo, o Odisseu, né, saindo de Troia, tentando voltar para casa. Quando ele chega em casa, ele passa por batalhas aí.
mas ele está fazendo muito mais referência aqui à engenhosidade do Odisseu, quando ele chega em casa, aos costumes da corte. Então ele vai descrever muito extensamente como é que eram os costumes lá na terra dele, e costumes de paz, muito mais de paz do que de guerra. Então o que os estudiosos colocam é que um dos livros do Homero estaria fazendo referência a esse período de muita turbulência constante, e que a gente não tem muita coisa, não tem nada escrito, na verdade, né? Porque tem muita coisa arqueológica, mas outro livro dele estaria fazendo referência a um período posterior. E aí é que a gente começa a falar do ethos, que é daí da ética. Esses costumes aqui são os que vão montar o que é o grego mesmo, né? Esse aqui, ele vai ser, em certo momento, ele vai ser meio que, entre aspas, ultrapassado, assim. Vai ficar como um costume antigo de épocas guerreiras, assim. Mas não mais um costume atual. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Aí, Desculpa, voltei. Esses caras, na verdade, quando eles estão descrevendo esses períodos, eles não estão nem à frente, nem atrás, nem coisa nenhuma, né? Eles estão descrevendo uma época, na verdade, né? Eles estão descrevendo uma época passada. Aqui é difícil da gente fazer essa colocação de se eles estão descrevendo a época ou não descrevendo a época, porque, na verdade, muito do que a gente imagina, talvez, que fosse dessa época, vem pelas próprias inscrições deles, né? O que eu coloquei lá quando eu coloquei esses caras como exercício pra gente, foi mais a gente conseguir fazer essa ligação de que, na verdade, esses caras estão falando do passado. O Exílio está falando um pouco da época dele também, né? Quando ele fala do período do campo, e do homem do campo, e das virtudes do homem do campo. Então ele já está meio que atualizando essas virtudes. Aí ele já está falando um pouco da época dele, mas aí ele já está falando um pouco de uma época que vai vir depois dele. Porque o que ele falou, hoje o pessoal do campo não entende isso, mas aí os homens, os campesinos, eles têm tais e tais e tais virtudes. Ele vai enumerando essas virtudes do homem do campo na obra dele, né? Além de falar da cosmogonia, da teologia. É o trabalho e os dias, né? Então eles estão falando um pouco disso, estão remontando o passado. E aí, passado isso, a gente vai ter esse período arcaico, que aí aqui é que a gente vai começar a montar a Grécia mesmo, de fato. Que aí se coloca que seria dos Jogos Olímpicos, 776, do primeiro, né? Até essa Batalha de Salamina, aqui uns 300 anos, praticamente 300 anos, né? De extensão. O que é que vai acontecer com todas essas batalhas, idas e vindas de povos, invasões micênicas, invasões dórias, com todas essas invasões vai começar a se formar uma coisa que vai ficar muito forte na Grécia, que é o Gênus. Essa característica tribal, assim, da minha família. Inclusive, boa parte vai ter muitos mitos que vão ser mitos que vão falar contra isso, contra essa ideia do crime de família, ou colocando a ideia do crime de família. No sentido de que você, tipo assim, você matar uma pessoa do seu próprio gênus, da sua própria família, da sua própria tribo, é uma das piores ofensas que você pode fazer, por causa dessa tradição. Dessa tradição que isso era uma coisa muito forte, que isso eram os laços e o centro familiar mais forte que se tinha, por assim dizer. Era esse gênus. E você vai ter esse pessoal, além do Gênus, além dessa conformação, começando a formar colônias, e aí você vai ter essa Magna Grécia, que não vai ser só na Grécia em si, né? Só ali onde até hoje é a Grécia, mas no Mediterrâneo inteiro. Esses pré-socráticos, por exemplo, eles não vão estar nenhum deles na Grécia, nenhum deles no que hoje a gente chama de Grécia. Eles vão conformar essa cultura da Magna Grécia, mas eles vão estar espalhados pelo Mediterrâneo todinho. Nas costas da África e nas costas da Ásia ali, né? Em todo aquele entorno do Mediterrâneo. Na Itália. Oi, Marcos. Não, nada não. Eu só ia falar tá. na Itália, mas falou já, complementou em seguida. Isso. Na Itália também. Esses caras vão estar espalhados por todo esse ponto. E aí, muitas vezes, eles são tomados como O que a gente tem que imaginar é que sempre que a gente monta uma civilização, sempre que uma civilização está nascendo, ela tem que ter bases, né? É interessante porque sempre tem essas bases filosóficas e legislatórias para você formar povos, para formar cidades. Principalmente as que sobreviveram, né? Há tanto tempo.
E aí isso é que é interessante, porque quando esses caras aparecem, quando os pré-socráticos aparecem, isso não é o padrão da civilização. Quando esses caras aparecem, um Licurgo em Esparta, ou um Drácon, um Solon e outros, né, em Atenas, isso não é o padrão da civilização. O que esses caras estão fazendo, eles estão montando essa civilização. Esses pré-socráticos estão montando uma base de pensamento que vai ser da Grécia toda, uma base de pensamento de você pensar em cima da natureza, de você pensar o indivíduo. Esses caras, eles estão além do que esses caras estavam pensando só como Genos. Como Genos, eles estavam pensando assim, eu tenho meu núcleo familiar, isso aqui é o que interessa. O maior crime que você pode cometer é matar uma pessoa, matar a pessoa da própria família. E aí, como o Shakespeare vai trazer lá depois, né, no Romeu e Julieta, você tinha muitos dessas enfrentamentos de famílias, tipo assim, uma pessoa de uma família matava um da outra, aí isso era um crime absurdo, imperdoável, e aí essa pessoa dessa família vinha e matava um dessa, aí outra pessoa dessa família matava uma dessa, e assim ia, até você acabar as famílias. E vai ter um certo momento em que, dentro dessas legislações, isso inclusive vai ser proibido. Porque você estava acabando com as famílias em si, né? Com esse elemento civilizatório. Agora, essas tradições e esses povos, eles não nascem do nada. Eles precisam de pessoas pensando, precisam de pessoas colocando leis, né? E aí esses caras aqui estavam todos à frente do seu tempo. Todos eles. As leis que eles estavam colocando não eram bem vistas. Muitos deles, inclusive, são mortos por causa disso, né? Ou perseguidos pelas leis que eles colocam. Então você vai colocar uma lei para poder regular o trabalho, e aí as famílias dominantes não vão querer leis desse tipo. Isso também é outra coisa que sempre existiu. Agora, é interessante, e aí era o que eu queria mostrar para vocês e reforçar falando isso, é que normalmente esses caras que ficam para a história, por ter montado civilizações, eles estavam à frente do seu tempo, eles estavam vendo coisas à frente do seu tempo. Isso não quer dizer que eles fossem os únicos, né? Mas eles estavam vendo alguma coisa além. Por mais que pareça que não, né? Ou por mais que a gente olhando hoje diga assim, mas é normal. É normal porque em algum momento alguém colocou isso como normal. E a gente já parte desse pressuposto. Então você vai ter lá esses caras em Atenas, e aí legislando sobre muitos elementos. Você vai ter um Licurgo em Esparta, colocando todas aquelas leis do treinamento espartano, que a gente vai conhecer depois, né? As leis do Agogê e tudo mais. Mas ainda assim, depois que esses caras passam, você vai ter um Pisístrato, e a tirania do Pisístrato, né? Você vai ter um cara como esses, governando pelas próprias leis, né? Tendo um poder completo e governando pelas próprias leis, antes de você ter uma revolução para ter uma democracia, depois dele. Mas você vai ter esse modelo, entre aspas, do passado, assim, tentando voltar e sendo derrubado de novo, e você tendo uma nova revolução. Então esses caras, e aí, bem, eu não vou me parar muito em nenhum deles, o que eu queria era só dar esse panorama. Você tinha um panorama básico aqui, e você tinha caras que estavam implantando outras ideias, que no período clássico vão ser básicas. Vão ser uma coisa meio padrão para você partir daí. Tudo bem? Até aqui? Eu não sei se tá indo muito rápido, ou se tá ficando muito, assim, é nome demais e período demais. Mas só o que eu estou tentando mostrar para vocês é que um período ele tem uma cara. E ele tem pessoas que montaram, remodelaram ou levaram esse período para frente. Ou tentaram levar ele para trás. Essa evolução, né? O que é que isso aqui vai dar em Esparta? Qual é o ápice de Esparta? A Liga do Peloponeso. Aí eu não vou colocar nenhum ápice social. O que é que aconteceu na Liga do Peloponeso? Esparta começou não a expandir, mas a fazer contatos com outras civilizações. Então ele tinha Argos, que sempre foi um inimigo muito forte, os argivos, né? Sempre foram o inimigo clássico dos espartanos. E eles começaram a montar uma liga defensiva de vários povos, sem os argivos.
Só que essa liga ela foi ficando tão forte que ela daqui a pouco tomou o Peloponeso praticamente por inteiro, tirando esses caras, esses argivos e outro povo, e começou a se expandir para outros cantos da Grécia. Tanto é que figurou uma liga enorme daqui a pouco, em que Esparta estava no centro. E o que era interessante é que eles faziam acordos defensivos. Tipo assim, se alguém atacar qualquer um de nós, a gente se defende. Mas Esparta estava no centro disso. Assim, os acordos eram mais para beneficiá-la. Mas o que eu acho que é interessante é que não era uma liga de dominação, nunca foi um povo dominador. E aí o ápice dessa mentalidade defensiva de Esparta, eu acho que foi nas guerras médicas. Porque nessa guerra médica, naquela situação lá do Leônidas com os 300 e tudo mais, nessa situação você pega uns espartanos, que eram os caras que tinham um poder militar muito forte, e eles sacrificam 300 dos melhores guerreiros deles. Obviamente que teve outros povos que foram, mas praticamente só os espartanos ficaram no fim, né, para morrer mesmo até o último homem. Não foram só eles que ficaram no fim, mas praticamente eles foram os únicos que ficaram para morrer até o fim, para segurar os persas na invasão persa. E segurando esses caras dá tempo da Grécia todinha se rearmar, né? Então, o que esses caras estavam fazendo, no fim das contas, nessa época aqui, era lutar pelo todo. Sair um pouco dessa questão da cidade, da polis, e pegar e lutar pelo todo, né? Estar a favor do todo. Quais eram as características desse povo? Eles tinham, era isso aí, era uma aristocracia guerreira, mas o que é interessante ver é que tinha virtudes aí, eles lutavam eles iam atrás da Andreia, né, que é essa coragem, essa característica da coragem muito forte. Inclusive o canto límpido era um dos maiores elementos, assim, depois da Andreia, era o segundo maior elemento mais bem visto em Esparta, era você ter uma voz límpida para cantar para os deuses, em honra aos deuses, todo esses elementos, né? Então você vê uma montagem de um povo que não estava olhando só para o próprio umbigo. E a decadência é mais na frente, quando essa liga ela deixa de ser só defensiva e começa a virar um negócio meio pelo poder. Eles entram em guerra com a Atenas, né? Que vai virar a guerra do Peloponeso e tudo mais, em que Atenas é que vai sair dessa aí superior, né, por assim dizer. Mas aqui você tem um ápice e depois uma decadência. Esse ápice mais moral, por assim dizer. E aí Atenas, depois dessa guerra contra os persas, é que eles vão se reformar, e aí você vai ter Poxa, eu não coloquei o nome dele aqui. Meu Deus. Fugiu. São as reformas que o cara vai fundar lá na Grécia. Fugiu agora totalmente o nome. Que é quem vai criar a Acrópole, né? Aquela cidade alta grega e tudo mais. Vai refazer tudo isso. Só que, rapidinho, isso vai cair por terra numa luta de poder, numa luta de tirania. Depois que você passa as tiranias, vai ter uma época dos 30 tiranos. Então, os líderes de Esparta, de Atenas, numa democracia, vão ser muito mais tirânicos do que qualquer outra coisa. E aí, quando você vai vir, esse ápice mesmo é esse cara aqui, ó, o Platão. Esse cara que vai pegar toda essa tradição anterior a ele, dos pré-socráticos até Sócrates, e vai consumar tudo isso numa coisa que vai ficar conhecida como a paideia, né? Que era o que os gregos falavam, o ápice da paideia, o ápice da educação do jovem, vai ser aqui em Platão. E esse é o grande nome que vai ficar para a posteridade, né? Porque depois dele você vai ter Aristóteles, que já vai negar algumas das ideias deles, e a partir daí é helenismo. Quando você vê um Alexandre Magno, por exemplo, é um cara com muita boa vontade, mas ele já não está mais levando a Grécia para frente, ele está levando a Grécia para fora, ele está pegando alguns desses ideais gregos e está compartilhando com os outros povos, que é mais ou menos o que Roma vai fazer também.
Então você tem, de novo, um ápice, um cara que está vendo à frente do seu tempo, porque quem era que estava vendo aqui na época mesmo? Os sofistas. Aí você tem aqui uma dicotomia muito clara entre o que era o Platão, lá com as ideias dele, com o mundo das ideias e tudo mais, e consolidando a paideia, contra os sofistas que estavam querendo fazer o quê? Ensinar as pessoas para que elas pudessem alcançar cargos de poder. Como essa luta de poder estava muito forte na Atenas da época, é que os sofistas estavam ensinando as pessoas a serem mais desenvoltas para falar, ensinando elas a ganhar as discussões. Para quê? Para elas terem um cargo. Enquanto o Platão, o Sócrates e o Platão estavam dizendo assim, não, isso aí não vale nada. O negócio é que as pessoas estejam mais conscientes. E aí isso aí a Grécia, em vários desses momentos, que eu espero que pelo menos o que você tenha estudado tenha ficado mais claro, assim, não sei se deu para pegar tudo em tão pouco tempo, né? A gente passa tantos séculos de história em tão pouco tempo, que você vai ter sempre esse período, um período em que um pensador está imerso, e ele pode estar ali dentro daquela mentalidade, ou além dela, ou para trás dela, né? Pode ser de alguma das três formas. Tudo bem? Até aqui? Tudo. Ô, professor, acho que era o Péricles, Oi. né, que o senhor queria Péricles. falar. Exato. Exatamente, era o Péricles mesmo que eu estava querendo falar. E vocês outros aí? Caíram as câmeras tudo. Eu tava vendo um monte de gente, agora não tô vendo quase ninguém. Voltem para nós, não se vão. Eu me esqueci de desligar, eu desliguei pra resolver um negócio aqui, aí eu esqueci de voltar. Fica com vergonha, todo mundo desligou. Eu fiquei aqui olhando pro meio do mundo. Eu, nossa, gente, tô solitária aqui, vou desligar. Ei, professor, uma dúvida. Oi. Aí, no caso, assim, na época, a vida política era almejada bastante, né? No tempo dos sofistas e tal. Porque o objetivo, como o senhor disse, né? Era justamente fazer as pessoas conseguirem vencer seus debates, enfim, suas discussões, para conseguir chegar nesse ponto. Mas os sofistas tinham a vida política também, tinham cargos políticos. Eles ensinam, eles ensinavam, né? Eles foram os primeiros, ou pelo menos historicamente, assim, dessa história que a gente tem de Grécia para cá, os primeiros professores pagos, assim, né? Professores como a gente tem hoje, né? Uma pessoa que vai ali, me ensina alguma coisa, recebe um salário, sei lá, alguma coisa por isso. Mas esses foram os primeiros. Então, eles não almejavam para si, mas muitas vezes eles tinham poder político, porque às vezes eles ensinavam reis ou tiranos, ou pessoas de altos cargos, e aí eles ficavam, muitas vezes, muito bem, né? Socialmente falando. Como foi o Aristóteles com o Alexandre Magno, né? O Aristóteles foi contratado pelo Filipe, pelo pai do Alexandre, para ensinar o Alexandre. Então, apesar de que ele depois de um tempo abandonou, o Alexandre disse assim, eu já te ensinei, eu estou indo embora. E voltou para Atenas, né? Mas ele teve na corte, né, de Filipe. Ele mesmo foi um exemplo disso. O próprio Platão tentou fundar uma república, a república que ele escreveu, ele mesmo tentou fundar com um tirano, que agora me fugiu o nome. Ele tentou ensinar o filho de um tirano para quando ele subisse ao poder, ele implantasse um governo justo e tal. Não funcionou na época dele, né? Então, eles muitas vezes faziam isso, né? Não que eu esteja dizendo que eles não estão no grupo dos sofistas, né? Mas estou só falando desses dois. Mas eles iam ensinando e às vezes tinham algum poder. Assim. Bem, é mais uma revisão histórica do que qualquer coisa, né? Mas para a gente... E é porque eu queria também pontuar um pouco disso, colocar a época, um pouco da época, e colocar um pouco desses pensadores assim, esse cara estava à frente, esse cara não, por causa disso, por causa daquilo, para ver se isso ficava um pouco mais claro, né? E como a gente não fez isso antes, né? E ficou só com as coisas que a gente tinha estudado, só para isso ficar um pouco mais forte. E aí eu vou passar aqui rapidinho por Roma também, antes de entrar nas nossas atividades e no nosso futuro. Vou passar um pouco mais rápido por Roma. Porque aí tem muita coisa. É impossível falar de qualquer situação dessas bem rápido. O que acontece? Roma tem 3 períodos.
monarquia. Aí você tem na monarquia 7 reis. Esses 7 reis míticos, ou não míticos, ninguém sabe bem direito, né? Se esses caras foram míticos ou se eles existiram mesmo. E aí você tem Roma partindo desses caras aqui, de latinos e sabinos, né? Esses eram os povos que já existiam ali na região e que Rômulo e Remo faziam parte desse povo. Eles vão lá, derrotam o tio ou pai deles, que em tese era rei. Se tudo isso é real, ele era rei e eles eram príncipes, né? Na verdade. Príncipes que tiveram o trono usurpado, ou se isso é simbólico, bem, ninguém sabe. Toda essa questão da loba. A loba provavelmente é simbólico, né? É um símbolo. Eu imagino, né? Não sei, nunca vi ninguém ser um bebê humano sendo amamentado por bicho e dando certo esse negócio. Mas eu imagino que seja simbólico. Mas o fato é que muitos desses caras, assim, existe uma grande possibilidade de esses caras terem existido ou ter existido alguém parecido com esses caras, com esses reis. E aí o simbolismo depois foi sendo acrescentado, né? Mas quais eram as características desses romanos tradicionais? Voltados bem para a guerra, mas não só para a guerra, para uma vida simples, uma vida de plantar e guerrear. Esses primeiros caras, esses que vêm junto com o Rômulo e que vêm junto com os primeiros reis, eram bem guerreiros e comerciantes. O que você tem de história desses caras é que eles estavam formando ali uma cidade já, o que viria a ser Roma, de comércio. Era um entreposto comercial, essa cidade original. E aí você tem muito mito em torno disso, né? Mas o que é que esses reis fazem depois que eles se tornam uma monarquia? Cada um deles tem uma ideia principal. Então você vai ver lá o Rômulo colocando as primeiras leis, os primeiros ritos. O cara que vai vir depois dele, que é o Numa Pompílio, começando a colocar a religião, o elemento religioso. O que vem depois dele, que é o Túlio Astílio, como um guerreiro forte. E depois deles, aí vem outro legislador, outro religioso, outro guerreiro, que parece muitas pessoas, muitos pesquisadores pensam até que seriam repetições desses reis. Mas o que é que eles estão fazendo? Eles estão colocando as leis e a forma de vida que vai montar isso aqui, que é a forma de vida padrão de Roma. Onde é que essa forma de vida vai encarnar? Aqui, na República. Eu fiquei tão orgulhoso da minha marca d'água. Vocês gostaram? Toda vez que eu acho que eu consigo fazer um negócio um pouquinho bonito, eu fico orgulhoso. Eu fico me sentindo um aluno da SMD, assim, conseguindo fazer um negócio mais legal. Onde é que esse Mos Maiorum vai ficar forte? Na República. O que vai acontecer? O que é a República? O 7º rei, ele moralmente não era lá essas coisas. Então o que conta a história é que ele tenta ficar com a esposa de um nobre, e aí os caras dizem assim, mas que diabo de rei é esse? De onde é que saiu esse rei? Detona esse cara e derrubam esse cara, que é um Brutus, um da família dos Brutus, o que derruba esse rei. E vai ter um outro Brutus que vai derrubar o César depois, mais na frente, né? Eu sempre achei isso interessante, se isso era realmente uma história, ou se isso foi um mito, ou se isso foi realmente, era o cara da mesma família. Derrubou 2 tiranos, né? Esse cara, e aí vai formar o quê? Eles vão dizer assim, a gente derruba o rei e forma um senado. Pega os caras mais velhos e os mais influentes de todas as famílias mais tradicionais de Roma, e esses caras vão montar um senado. E aí esse senado junto, eles vão deliberar juntos para todas as decisões. E aí a República começa muito bem, funcionando perfeitamente. Funcionando muito bem, mas daqui a pouco o Roma está funcionando tão bem e está expandindo, começando a expandir, que começa a vir muita gente, um fluxo muito forte, e aí os romanos eles começam a fechar ao redor de si mesmo um núcleo em torno das famílias, e aí essas famílias originais elas vão ficar sendo uma fonte de honra, você fazer parte dessas famílias até o fim de Roma, e você vai ter esses imigrantes de Roma, que vão formar tipo uma segunda classe, vão ser os caras que vão ter uma classe um pouco mais baixa e que vão ter que lutar mais pela sobrevivência. Então esses caras vão começar a ser colocados no exército, e esses caras das famílias vão começar a nem querer mais muito entrar no exército. Vai ter umas leis na República dizendo que por o cara ter um cargo político, né, ele vai ter que entrar no exército.
Aí muitas vezes esses caras vão entrar no exército num cargo mais alto para tentar liderar os outros, para ver se não morre. E aí o exército vai começar a ser um pouco renegado até que eles vão entrar em contato e aí vai ter essa grande guerra, que são as guerras púnicas, né? Que vão formar o que o que a gente entende como romanos, né? De fato. E aí o que é que vai acontecer com esses caras? Eles vão começar a perder essas guerras. De início eles vão começar vencendo, mas aí quando você tem a Segunda Guerra Púnica, que vai ter lá o Aníbal com seus elefantes e tudo mais, eles vão começar a ser destruídos, os romanos. E aí você vai vir essa família, esses benditos desses Cipiões, que era uma dessas famílias tradicionais, que eles tinham esse círculo dos Cipiões. Algumas gerações que esses caras começavam a ter contato com os gregos e assimilar essa cultura grega, e eles não eram muito bem vistos por causa disso, mas esses caras vão tomar o controle do exército e vão vencer, vão aprender as táticas todas do inimigo, né, dos cartagineses, e vencer. E aí com essa vitória, aí Roma estoura, né? Esse aqui seria mais ou menos um ápice, talvez até moral. Aqui foi onde esse mos maiorum, essa forma de vida romana, dessa vida mais dura e vida do campo, uma vida simples, sem precisar de muita coisa material, mas vivendo em famílias honradas e viver pela honra de Roma, isso aqui teve o ápice nessa época, no meio da República, lá pelo meio da República, quando eles finalmente conseguem vencer. E com os Cipiões, você vai ter um influxo de tradição grega e que essa tradição vai começar a entrar mais forte em Roma. O que vai dar mais na frente, esses valores eles vão continuar se perdendo, né? Desse ápice aqui é só queda de valor, né? De valores romanos. O Catão, lá pela frente, ele vai dizer assim, os valores vão estar tão decadentes que ele vai dizer assim, pessoal, a gente tinha que voltar para aqueles valores lá de trás. Então ele está olhando para o passado, mas ele está vendo uma época que os valores estão piores do que o que já tiveram. Aí ele está dizendo, vamos voltar que pelo menos vai ser melhor. Ao contrário dele, você vai ter um Cícero olhando para a Grécia e dizendo assim, se a gente trouxer essa tradição grega, vai ser melhor, a gente vai conseguir andar para frente, ao invés de só voltar para os valores antigos. O que o Cícero muito queria era pegar os valores dos antepassados, juntar com os gregos e ir para frente. Só que nenhum dos dois conseguiu muito bem. O que vai encarnar aqui nessa época você vai ter esses Cipiões como um ápice, os caras que estão olhando para frente, o Cícero e até o próprio Catão olhando para frente, mesmo que ele estivesse olhando para trás, ele estava um pouco à frente, ele estava vendo que a época dele estava decadente, e o próprio Júlio César estava vendo isso também. Só que a solução dele foi, eu quero o poder na minha mão. E aí você vai começar o império, não com o Júlio César, com o Augusto, né? O Augusto foi o primeiro imperador. Só que o que é que esses caras estão vendo? O Júlio César ele teve uma excelente ideia. Ele não foi o primeiro, né? Teve outros 2 caras antes dele que flertaram com você voltar a ter um rei. E aí os romanos eles tinham muito medo desse negócio do rei, por causa do 7º rei que tomou o poder da mão e virou um tirano. E aí o que vai acontecer aqui é que o Júlio César vai conseguir. Só que ele vai ser assassinado, o Augusto vai vir depois dele, vai retomar todo o poder que o Júlio César tinha nas mãos, e aí o Augusto sim vai conseguir implantar um império em Roma. Então Roma nunca deixou de ter um senado, mas o senado a partir daqui passa a ser só figurativo, né? Então esses caras eles tomam esse poder, é uma tirania, eles estão bem dentro do tempo deles mesmo. Um cara que estava um pouco além disso era o Mecenas, porque ele começa a juntar, fazer tipo uma renascença, né? Ele começa a juntar elementos culturais ao redor deles, daí que vem essa palavra toda do mecenato, dos mecenas da Idade Média e da época do Renascimento. E esse cara, ele vai estar olhando um pouco para frente, mas ele vai ser o único, assim. Muito do que essa cultura vai ser gerada aqui vai estar um pouco sob as garras do Augusto, assim, também, né? Colocando ele, exaltando um pouco o próprio Augusto. Mas vai ser uma tentativa que logo em seguida vai dar com os burros na água, porque eles não conseguem mudar a cultura romana. Então, o que é que acontece com essa impossibilidade de mudar a cultura de Roma mesmo? Os caras vão começar a ver que está decadente a situação, porque os imperadores que vêm depois dele vão destruir muito do que esses caras fizeram, moralmente falando e até praticamente falando. Muito do que César e Augusto conseguiram reformar, o Nero, que vem depois dele, e outros 2 ou 3 imperadores que vêm depois vão detonar tudo.
E aí o estoicismo e o epicurismo e essas tradições vão começar a ter força, porque os romanos vão começar, vão dizer assim, vão olhar e vão dizer, a gente está na decadência moral, precisa de alguma coisa para dar um up na moral. E aí você vai vir um Epíteto, um Sêneca da vida. O Sêneca, inclusive, imperou durante alguns anos, né? No lugar do Nero, que ele estava tentando ensinar, né? E o ápice mesmo, se tem um ápice aqui no Império, foi com os Antonínios. E aí o último deles foi o Marco Aurélio, o último não, o penúltimo, né? Que era um estoico também. Então, esse estoicismo aqui, de novo, ele não era um padrão consolidado em Roma, ser estoico. É como se você dissesse assim, não sei se dá para fazer essa comparação, mas se a gente disser, por exemplo, a gente ocidental hoje, é meio que um padrão o catolicismo, né? Muitos de nós fomos, inclusive, até batizados, fez primeira comunhão, crisma, e não é praticante. Então, você diz assim, você dizer que o romano era meio estoico, é meio como dizer que a gente é católico. Isso eu não estou dizendo aqui, eu não conheço, eu não sei se vocês são católicos praticantes ou não, eu particularmente não sou. Mas seria uma comparação semelhante, assim, é meio que um padrão, mas não é. E mesmo para quem é praticante, está tentando praticar essas ideias, a ideia todas as ideias e os mandamentos que estão em volta do catolicismo, né? Está tentando ser praticante disso e tentando praticar essas ideias, tentando colocar isso em prática de verdade, mas a grande maioria só no nome, assim, ou só como uma tradição. É o que eu diria, assim. Mais ou menos para a gente fazer uma comparação, entender como é que era essa questão do estoicismo em Roma. O estoicismo era uma linha filosófica que batia bem com o que o romano pensava, mas não quer dizer que todo mundo era um filósofo estoico dentro de Roma. Mas bate com o que o romano pensava porque a sociedade impõe, então. Não, bate com o que ele pensava porque os estoicos eles tinham uma mentalidade muito pragmática. Fazia parte do estoicismo ser pragmático em frente da vida. Tipo assim, ser direto e objetivo. Então, como o romano tinha uma mentalidade direta e objetiva, foi fácil do estoicismo entrar em Roma. Mas isso não quer dizer que nem todo romano fosse estoico por causa disso. Porque, por exemplo, eu posso dizer assim, a gente vai estar aqui conversando para dizer assim, eu concordo com a caridade católica, por exemplo. Essa ideia de ser caridoso e de você ajudar o próximo. Eu concordo com essa ideia, mas isso não me faz católico. Porque eu concordo com essa ideia, entende? Então é mais que os ideais são parecidos, mas não necessariamente porque você é estoico. É só porque, coincidentemente, são parecidos. Exatamente. E aí, por causa disso, ficou muito famoso em Roma o estoicismo. Mas isso não quer dizer que fosse um padrão. Os padrões morais romanos dessa época aqui estavam muito abaixo dos padrões estoicos. Professor, aí no caso, estoicismo e epicurismo, sim, escolas helenísticas, né, que surgiram na Grécia, lá, antes de Cristo e tal. Isso. Aí foi algo que me deixou até meio confuso, porque eu ia falar de uma escola grega, só que isso colocou em Roma. Aí eu queria saber, assim, a influência foi mais forte em Roma? Bem mais do que na Grécia. Na Grécia eles queriam pensar mais, né? E falar sobre o indivíduo e tudo mais. E o estoicismo é muito mais objetivo, então ele não pegou na Grécia, entende? Ele pegou em Roma. Deu certo em Roma. E aí eu acho que isso, inclusive, foi a gente deu essa confundida nas bolas lá atrás, né? Eu devia ter deixado um pouco mais claro isso aí. É porque ele realmente encarnou melhor em Roma. Por isso que a gente foi direto para os romanos. Aqui a gente vai ter um ápice. Aí, por que eu estou falando isso para vocês? Porque esses caras todos aqui, ó, eles estavam um pouco à frente do padrão romano. De novo, né? De novo, esses caras estavam tentando puxar Roma para cima. Tanto é que se você pegar historiadores falando sobre o Império Romano, esse aqui, ó, é o ápice que eles vão falar do Império mesmo, inclusive de expansão, de manutenção da Pax Romana, do organizativo, de tudo. É a época que você teve estoicos, como Marco Aurélio, ou pessoas próximas de estoicos tentando ali chegar perto do trono, né? Ou próximos do trono. E o Constantino? O Constantino era um homem do seu tempo, né? O cristianismo não resolveu o problema de Roma, assim.
Não como você dizer assim, agora Roma é cristã. Isso não resolveu a situação. Não adiantou. Os cristãos pararam de ser perseguidos depois disso, mas não adiantou. A partir daqui já era uma queda, era dissolução, né? Era Roma se dissolvendo e caindo aos pedaços, né? Então esse cara era um cara do seu tempo mesmo, né? Até porque era um cara do seu tempo, porque o cristianismo estava tão forte em Roma nessa época que ele não teve nem muita opção, assim. Ele já era cristão, ele era um fruto do tempo dele, de fato. Assim como Júlio César foi, assim como Augusto foi. Isso não quer dizer necessariamente que seja ruim, né? Mas esses caras eram frutos do seu tempo. Bem, toda essa divagação não, né? Eu espero que não tenha sido só uma divagação. Foi só para mostrar um pouco disso, né? Teve alguns desses caras que estavam lendo do tempo, outros que estavam além do tempo. Normalmente esses pensadores que se destacam, eles estão assim. Deu para entender até aqui? Deu para pegar isso? Porque agora eu vou só passar um pouquinho de como é que vão ser os nossas próximas atividades. Eu queria mais era fazer... Beleza, Lucas. Fazer esse retorno para a gente fechar um pouco desses pontos, né? Eu espero que tenha servido para isso. Nem sei se serviu, porque foi tão rápido, né? Espero que tenha servido para fechar um pouco melhor esses pontos e dar mais um pouco dessa visão, assim. Eu vou deixar gravado, eu estou gravando, depois eu vou subir lá no YouTube, e aí quem quiser, inclusive, ver de novo e repassar algum desses tópicos de novo, à vontade. Professor, eu perdi uma parte da aula, então na semana que vem você vai passar algum exercício, algum trabalho, como é que vai ser? Vou falar agora. Vamos para isso agora. Eu vou colocar o quiz. Então, primeira atividade, o quiz. Eu vou colocar ele, mas eu acho que eu nem vou conseguir colocar hoje. Hoje ainda não, só amanhã. Então amanhã o quiz vai estar, eu aviso vocês no Telegram. Eu nem sei se vocês preferem trabalhar no final de semana, não. Você como tem que, às vezes tem gente que prefere fazer as coisas no final de semana, às vezes tem gente que prefere fazer na semana. Eu vou tentar colocar amanhã para quem prefere fazer no final de semana, fazer logo. Mas aí isso aí vai estar com data, eu acho que até a próxima terça ou quarta, para responder o quiz. Ele vai estar associado com perguntas sobre isso que a gente está conversando hoje. Não necessariamente sobre o que está escrito no slide. Eu não vou pegar o que está escrito no slide e perguntar lá. Eu vou perguntar sobre isso que a gente está conversando e comentando. Eu vou fazer algumas perguntas lá, mas para ratificar esses conceitos, né? E vou deixar ele com autocorreção também, né? Para vocês, na hora que responderem, já saberem a resposta, já terem a resposta. Professor, o senhor falou de autoria? Ainda não. Vou já falar. Beleza. O que é essa síntese dos pensadores? Olha só, a gente vai voltar, porque o que é que eu notei? Que naquela outra atividade eu pedi para vocês fazerem uma síntese dos pensadores sobre tentar sintetizar os conceitos deles, mas não tinha essa comparação com a época, né? E aí eu achei que seria interessante a gente tentar fazer uma outra coisa, que seria tentar trazer para hoje. Tipo assim, esse cara pensou sobre a ética que deveria ser assim, assim, assado. Se ele tivesse hoje, será que ele estaria à frente do seu tempo, ou atrás? Será que a gente já superou isso que esse cara estava pensando que seria necessário? É mais ou menos isso que eu queria, que eu vou colocar lá na tabela também, né? Eu vou acrescentar. Na verdade, eu vou só recolocar aquele mesmo link daquela tabela, eu vou só acrescentar umas colunas. E aí vai ter uma coluna lá para o senso comum, assim. Tipo assim, se ele tivesse hoje, com o nosso senso comum geral, ele seria um cara, ainda seria um cara à frente do seu tempo? Ou seja, a pergunta é tipo assim, de 2000 anos atrás até hoje, o que esses caras estavam pensando e falando, a gente já conseguiu resolver ou não? A gente andou alguma coisa com isso? Com isso que esses caras estavam falando, não. Que aí eu achei que seria interessante para a gente tentar de novo, fazer esse link do que o cara estava pensando lá atrás com a gente hoje, né? Então seria mais complementar aquela tabela. Por que eu estou insistindo tanto nessa tabela? Porque a gente vai fazer depois vai sintetizar esses conteúdos para colocar num sitezinho, que eu já chego. Então aí vai ser interessante ter isso sintetizado numa tabela. Vai ser mais fácil para quando for fazer. Tudo bem? Eu passei, nem perguntei se estava tudo bem. Então vai ser mais complementar aquela tabela. Vai ter ali umas 2 ou 3 colunas a mais, vocês vão botar no mesmo pensador e só complementar mais umas coisinhas naquela tabela lá.
O que é o direito? O que a gente vai começar a falar sobre o direito autoral? No início que era uma coisa que eu queria colocar agora e falar um pouco para vocês. O direito autoral, ele começa lá com as primeiras legislações mesmo do mundo moderno, começa em 1700. Mas você vai ter o direito autoral um pouco mais forte a partir do momento que você tem imprensa, né? Você teve isso, como a gente viu, que teve, algumas pessoas conseguiram até encontrar isso, né? Você tem na época da Grécia e na época de Roma, pessoas dizendo tipo assim, você está copiando as minhas coisas, então é alguma coisa relacionada com o direito autoral. Mas a gente vai ter isso mais no nosso período moderno. Por quê? Porque quando você teve lá na Idade Média a invenção da prensa, e aí você podia fazer livros muito mais rápido do que monges copiando, monges copistas, que era o padrão, né? Na Idade Média, era você ter uns monges lá que iam lá e copiavam, porque eles não sabiam ler e escrever, então fazer aqueles livros com aquelas iluminuras, né? Aquelas letras todas bonitas, todo enfeitado. A partir do momento que você tem imprensa, que você pode publicar muito livro, escritor virou uma profissão, né? Você podia ganhar dinheiro com isso. Então, o que acontece? Como essa sociedade moderna começou a transformar isso numa profissão, você agora tinha que ter regras para poder ter lucro. Se é uma profissão, eu tenho que proteger minha fonte de lucro. Então, essas regras do direito autoral, de novo, elas surgem como uma necessidade da sua época. Essas necessidades não existiam antes porque não existia essa profissão de escritor. Não existia isso. Na Grécia mesmo, o cara dizia, ia lá para a praça pública e conversava. Não tinha muito disso. Não tinha muito. Por isso que foi difícil de encontrar. Eu pedi para vocês procurarem exatamente para vocês verem isso. Não tinha muito essa... Eu tinha visto uma coisa sobre isso na Roma Antiga, só que era sobre que meio que a punição sobre você ter um trabalho plagiado, assim, sobre alguém plagiar o seu trabalho, era mais humilhação pública. Procede isso mesmo? Então não tinha, não sei. Tipo, não era tão decorrente na época, não sei. Não era muito comum, porque você não tinha muita gente querendo escrever, principalmente em Roma. Em Roma, como eles tinham essa mentalidade muito prática, eles até viam um pouco mal se você, ao invés de estar trabalhando no campo, ou estar cuidando dos negócios da família, ou estar se exercitando, você estava escrevendo. Era até um pouco mal visto no contexto geral, assim, né? O Cícero foi muito mal visto, porque ele foi um grande filósofo dentro de Roma. E ele era um pouco mal visto pela maioria das pessoas por causa disso, por filosofar. Só que ele dizia assim, eu já cumpri minhas tarefas tudo, eu dei lucro, eu trabalhei pelo Estado, eu fui pra guerra, o que vocês querem mais? Me deixa filosofar em paz. O Cícero, ele pensava meio assim. Só que em Roma você tinha, inclusive, umas coisas que eram as sessões de leitura. Como os caras queriam fazer os escritos dele conhecidos, ele chamava as pessoas, pegava os textos e lia. Então, de fato, também para tornar isso público. Sobre as humilhações públicas, eu não lembro de nada falando objetivamente disso. Tipo assim, eu não lembro de ter lido alguma coisa, o fulano de tal copiou e foi humilhado publicamente, tal. Mas numa sessão dessa de leitura, o cara já estava publicizando o que ele estava escrevendo, né? Ele queria mais era que alguém escutasse o que ele tinha escrito. Porque você não tinha muitas outras formas de fazer isso, né? Que não fosse falar. Agora que eu notei que eu deixei esses pontos todos errados, meu povo. Desculpa, isso aqui não tá certo não, tá? Eu copiei, colei e esqueci de modificar, não tem nada a ver isso aqui. Eu tenho que refazer essa parte aqui dos pontos. Mas o que a gente vai ver agora? O direito autoral é um nascimento da nossa época. É um nascimento de uma época, de uma civilização que tem o comércio e o dinheiro muito central, né? Então você precisa proteger o direito do autor. O direito do autor de vender o que ele fez e tudo mais. Mas isso tem em Roma também. Existem relatos de pessoas fazendo esse tipo de coisa. De dizer assim, não, eu quero vender, você está me copiando, eu queria mesmo era vender. Eu vou deixar para vocês o livro, que é o livro base, como agregado na tarefa que eu vou criar para esse aqui. Eu vou deixar o livro lá, o PDF do livro. E ele é Creative Commons, então posso deixar o PDF todo. Precisa recortar, né? Mas ele é um livro que a gente vai ler um pouco sobre isso. E aí eu vou deixar a indicação de quais trechos a gente lê para a gente sintetizar esses trechos, né? Então vai ser uma tarefa individual.
Por que vai ser individual? Porque a nossa próxima aula eu vou voltar para a gente conversar um pouco sobre essa questão do direito do autor e da sociedade. Então vai ter lá no livro em torno de umas 40 páginas. Mas não precisa se assustar, que o livro ele é fácil de ler. Fácil e rápido, ele é pequenininho, as letras são grandes. Não é uma coisa que vai demorar, tomar tanto tempo. Eu vou selecionar trechos, eu vou deixar esses trechos de tal página, tal tópico, que são os principais para a gente ler, para a gente conseguir, antes da próxima aula, poder estudar um pouco disso, para a gente conversar sobre isso na próxima aula. E aí começar a entrar nessa questão da política autoral. Certo? Aí esse slide aqui eu tenho que reescrever. Eu deixei aqui copiado errado quantos pontos vale e tudo mais. Mas o que a gente vai fazer eu vou indicar as páginas e aí isso aqui não é para amanhã, né? Isso aqui é só para quando a gente terminar essas duas outras atividades, né? Da síntese e da tabela. Aí vai ter mais uns 5 dias para a gente ler isso aqui. Mas eu já vou deixar lá, porque aí se você já quiser ir lendo aos poucos, até quiser ler o restante dos capítulos, eu vou selecionar trechos dos 2 primeiros capítulos, que são os que tratam do direito do autor. Certo? Certo. E aí, isso aqui era o que eu queria fazer agora, mas eu acho que a gente não vai ter tempo. Eu vou deixar para a gente ir fazendo como comentário, tá? Eu vou só explicar agora o que é, mas não vou preencher agora. Aí eu vou pedir para vocês para me mandarem como mensagem, pode mandar no Telegram também, e aí eu vou preenchendo aqui as atividades para o site, porque aí agora eu vou sair daqui e vou voltar para aquela outra janelinha lá. Agora eu tenho que finalizar, já. Ó, essa última atividade aqui, ó. Que atividade é essa? Ó, vocês veem que aqui, ó, é esse quiz, eu já falei. A gente vai voltar para a síntese, beleza. O direito do autor, da sociedade, que foi o que eu estava explicando agora há pouco, que eu tenho que remodelar aquele slide lá. A gente vai ter uma outra aula que vai trazer isso à tona, para a gente conversar um pouco sobre isso. Vai ter mais um quiz. E aí a gente vai começar a construir um site. Eu estava pensando em usar o Google Sites para a gente fazer. Para quê? Para a gente agregar esses materiais que a gente criou. Então, para fazer esse site, a gente vai ter algumas tarefas. E aí eu pensei da gente fazer essas tarefas em duplas. Ter 2 nomes de pessoas, tipo assim, eu quero essa, eu quero aquela. Aí eu vou deixar para vocês escolherem. Quem escolher primeiro pega. E aí, quais vão ser essas atividades? O que é que eu gostaria de fazer? Tem alguns infográficos aqui. De pegar aquela tradição lá da Grécia e conseguir conectar as ideias. E aí conseguir fazer um infográficozinho temporal, como se fosse uma linha do tempo, dos períodos gregos e dos pensadores que estavam nesse período. Tipo assim, o que a gente precisaria mostrar? Quais eram as características desse período, que pensadores é que estavam ali, quais eram os pensadores mais destacados, e o que é que eles aportaram para esse período. Fazer um desses para a Grécia, fazer um desses para Roma. Eu estou pensando que aqui até seria legal ter mais de 2 pessoas. Fazer um desses para os elementos da Grécia que foram para Roma, tipo assim, como é que a Grécia influenciou Roma, tipo no estoicismo, no epicurismo, o próprio Cícero, né, que trouxe muita coisa da Grécia. Tentar fazer um outro desse pro atual, e aqui vai entrar toda essa tabela que a gente está preenchendo com essas coisas sintetizadas. Isso aqui vai ser a base, a tabela é a base para fazer esses infográficos. Só que tem que ter uma pessoa que diz assim, eu acho legal, eu queria estudar mais sobre a Grécia, queria fazer isso. Aí beleza, pega essa parte do infográfico da Grécia. Mas eu não achei isso legal, eu queria mais era catar esses materiais e colocar todos no site, e até pegar umas outras referências. Aí tem aqui também, os materiais de Grécia e de Roma, a gente vai ter vagas abertas. Não, mas eu queria mesmo era construir o site. Eu quero pensar no design, como é que essas coisas vão entrar lá no site e tudo mais. Tem vagas para isso. E aí, isso é que eu estava pensando hoje de tarde ainda. Talvez tenha alguma outra vaga aqui. Eu estou pensando que, pelos trabalhos que a gente está recebendo, está com umas 18 pessoas que ainda estão ativas na disciplina. Então, a gente precisaria aqui mais ou menos de umas 9 duplas. Mas você diz assim, professor, tem tal coisa que seria legal de fazer para poder colocar esses materiais no site.
Eu nem pensei aqui agora, eu posso acrescentar aqui. Eu não sei se deu para entender. A ideia é que a gente tem várias coisas para poder começar a montar esse site, porque esse site vai funcionar como se fosse um repositório de tudo isso que a gente fez até agora, dos vídeos que a gente produziu, dos materiais que a gente conseguiu pegar, e aí a gente vai criar colocar e dispô-los dentro de um site, dentro de uma coisa em que você pode clicar e ele leva ali para o link do YouTube e tudo mais. Eu acho que uma outra dessas funções seria não só pensar no design, como fazer, né? Fazer o site em si. E aí a ideia seria que esse aqui vai ser um trabalho colaborativo da turma toda, em que vai ter umas pessoas que vão estar fazendo, outras pessoas que vão estar catando material, outras pessoas vão estar pegando esse material e vão estar só fazendo um infográfico para só depois colocar isso dentro do site. Deu para entender a ideia? Deu. E aí, como a gente já está dando 8 horas e eu tenho outro compromisso às 8, o que é que eu gosto, a minha proposta? Vocês me mandam, é bom que quem está assistindo aqui, se quiser mandar, pode ser no Telegram mesmo, dizendo tipo assim, não, eu quero ficar com tal coisa, não, eu quero ficar com tal coisa, não, eu quero ficar no design, não, eu quero fazer um infográfico da Grécia, conectar essas informações dentro da própria Grécia, fazer como uma linha do tempo, não, eu quero fazer isso para Roma, não, eu quero ver o que é que desses pensadores chegou até na atualidade, tipo assim, que pensador de hoje em dia que se remete a esses gregos e romanos, e aí vocês já podem ir dizendo lá, e aí eu vou colocar uma descrição. Não vai ficar sem uma descrição e sem dizer como é que os pontos vão valer aqui, tá? Para cada um desses. Eu vou fazer essa descrição mais bonitinha. O que eu queria primeiro era explicar, e aí eu vou colocar a descrição de cada um desses tópicos aqui nos slides também para colocar para vocês, para ficar mais claro. E também a gente preencher os nomes das pessoas em cada um desses. Tudo bem? Tudo bem. Então, aí se vocês já tiverem pensado, tipo assim, não, eu queria voltar mais na Grécia, queria estudar um pouco mais sobre isso. Aí já me manda lá. Já manda lá, não, eu quero ficar com isso. Quero ficar com aquilo. Eu já falei no grupo lá, professor, eu posso ficar com o infográfico da Grécia lá. Ótimo. Aí vocês vão colocando lá, e aí eu vou decidindo, porque talvez, por exemplo, o infográfico da Grécia, talvez fosse mais interessante ter 2 ou 3 pessoas, talvez para algum deles fosse interessante ter uma pessoa só. Aí vocês vão falando, que aí eu vou pensando e a gente vai colocando direitinho as equipes, os tamanhos das equipes. Você vai colocar pelo menos algum post mostrando todos os cargos que você pensou, algo do tipo? Vou. Tem alguns aqui tem um aqui que eu deixei em aberto, porque eu acho que pode ser que eu tenha alguma coisa que eu não esteja lembrando, mas eu acho que isso aqui cobre o que é necessário, que é pegar os materiais, fazer os infográficos e depois fazer o site e colocar esses materiais lá dentro, né? Colocar tudo isso, dispor tudo isso de uma forma bonita. Ali. Mas agora, professor, eu não entendi exatamente assim, tipo, cada pessoa vai ficar com uma vaga específica ou não? Pode ter mais de uma pessoa na mesma vaga. Por exemplo, pode ter 2 pessoas ou 3 pessoas no infográfico da Grécia. Porque aí pode, por exemplo, uma pessoa pegar para fazer uma parte que seria só a parte da Grécia pré-homérica. E como é que são as características ali, colocar uma imagem e tal. Uma outra pessoa pegar só a clássica, entende? Dependendo de quantas pessoas quiserem fazer, dá para dividir. Por isso que eu quero que primeiro vocês digam se tem alguma preferência lá, e aí depois a gente aloca direitinho como é que seria o que cada um precisaria fazer, entende? Eu prefiro ficar um pouco mais dinâmico assim, porque aí eu prefiro saber o que é que vocês preferem fazer, do que eu dizer. Certo, mas aí todo mundo seria abarcado, né? Todo mundo vai estar em algum desses lugares aqui. Agora eu estou dando para vocês a opção de escolher alguma coisa que vocês acham que é mais interessante. Se eu acho que é mais interessante pegar os gregos e romanos e ver como é que eles poderiam estar na atualidade, aí eu pego esse aqui. Esse eu acho mais legal mesmo é ver qual a influência de Grécia em Roma, eu pego esse, entende? Este é até quando mesmo? Esse aqui eu gostaria que fosse o mais rápido possível, tipo assim, até o máximo, até quando a gente responder o quiz, para a gente poder fazer toda a descrição. Agora, a entrega
do site em si é dia 29. A primeira parte dele, né? Na verdade. Aí depois a gente vai ter uma segunda parte. A gente vai colocar depois um pouco mais de coisas de política autoral aqui dentro também. Depois a gente vai expandir esse site, né? Mas essa primeira parte aqui no dia 29. Então, coloquei lá. o ideal seria que até segunda-feira vocês tivessem já escolhido o que é que prefere, para eu poder, quando colocar esse slidezinho bem bonitinho, já ir com todas as descrições, tudo certinho. Eu coloquei lá no Telegram, não sei se o senhor já tinha, assim, pareceu que o senhor planejou agora, né, essa parte da influência da Grécia em Roma, mas aí como combina com o meu, né, que no caso de Epicuro, aí eu posso ficar com essa parte. Isso. Tudo isso aqui eu estava pensando um pouco hoje também. Isso aqui tudo. Por isso que, assim, a gente está descobrindo, colocando agora as pessoas e tudo mais. E aí eu vou fazer a descrição mais pormenorizada. Beleza? Beleza. Tudo bem? Tudo. Então, Tudo ok. por hoje é isso. Quaisquer dúvidas mais, eu vou colocar depois, eu vou subir. Não vai ser hoje, provavelmente vai ser só amanhã. Junto com o quiz, junto com outras coisas, eu vou subir esse vídeo lá no YouTube para o resto do povo ter acesso também. E aí a gente vai se comunicando. Beleza. Então, foi muito bom ver vocês. Os que abriram a câmera, pô, se tu não abrir a câmera, na próxima eu quero ver vocês também. Não fiquei escondido, não. E aí a gente se vê em breve. Beleza. Já, eu nem comecei falando bem-vindo à sala de aula virtual, né? Mas de qualquer forma. E Até mais, professor, meu esse gravador do Hangouts, se o senhor não encerrar a gravação, ele fica gravando até todo mundo sair da sala. Então é bom o senhor encerrar aí, que ele já vai armazenar em algum lugar.